Quando Coraline foi lançado em 2009, milhares de pessoas correram para os cinemas para acompanhar aquela que seria a maior animação do ano. Mas 14 anos depois, esse consegue ser inesquecível em todos os detalhes. E são tantos segredos escondidos que até hoje muitas pessoas ainda não conhecem a maioria deles. Você se lembra do Sr. Bobinsky? Esse senhor contorcionista russo e proprietário do projeto em construção, o Circo dos Camundongos Saltadores, recebe Coraline com toda a sua estranheza logo que a garota chega na Casa Rosa. Ele tá sempre utilizando uma medalha no peito, e isso deixou todo mundo curioso na época do filme. O que você talvez não saiba é que essa medalha esconde a obscura história dos liquidadores. Eles foram bombeiros, militares, operários e voluntários que se sacrificaram para conter os incêndios e criar um sarcófago para conter a radiação liberada no acidente nuclear de Chernobyl. Com isso, milhares sofreram danos irrecuperáveis devido à radiação e muitos morreram em decorrência dela. Os veteranos do acidente nuclear de Chernobyl receberam uma condecoração especial que destacava a relevância de seus atos e uma medalha. Essa medalha é a mesma que Sr. Bobinsky usa em Coraline, o que pode indicar que talvez ele seja um dos veteranos. Muitos fãs especulam que essa seria a causa de sua pele azulada. No entanto, a própria equipe da Laika, produtora responsável pelo filme, disse em entrevistas que a pele dele é assim porque passa muito tempo no frio. E aí, qual sua opinião? Pode ser uma surpresa para você, mas a outra mãe tem um nome. Segundo o gato, a criatura chama Beldan, termo que deriva do inglês arcaico e significa bruxa velha. Também se refere a Beldan, um espírito protetor das florestas na Romênia, quase um curupira europeu. E adivinha, são bruxas malvadas ou fadas malignas que têm o poder de ilusão. Talvez se soubesse disso, Coraline teria tomado mais cuidado antes de se envolver com a outra mãe, não é mesmo? Logo que Coraline chega no outro mundo, ela é recepcionada pela outra mãe, que tá claramente satisfeita em ver a menina. A cena parece quase ensaiada, como se tudo aquilo fosse planejado para ser perfeito. E se você assistiu o filme, sabe que é exatamente assim. Mas dá só uma olhada nesse segredo escondido. Depois de jantarem, a outra mãe entrega a Coraline um bolo rosa, com velas e florezinhas brancas. No centro é possível ler a mensagem Welcome Home, que seria bem-vinda ao lar. Mas note que a letra O de Home tem 2 círculos, muito diferente do O de Welcome, com apenas um. Especialistas em caligrafia dizem que a segunda curva do O indica que a pessoa que escreveu está mentindo. Portanto, o filme tá te falando logo no início que Coraline é muito bem-vinda ali, mas que aquele não é o seu verdadeiro lar. Outro detalhe bizarro escondido nessa cena e que você precisa conhecer é quando a mãe convida a Coraline para jogarem depois do jantar. Ela diz que após comerem elas vão brincar de esconde-esconde na chuva, o que a menina não costuma fazer com a mãe original. No entanto, existe um problema nisso: não tá chovendo no momento. Quando Coraline se questiona sobre isso, escutamos um trovão e um raio corta o céu, iniciando uma chuva repentina. Quer dizer, tipo, esconde-esconde? Perfeito! Esconde-esconde e na chuva. Que chuva? Se dermos uma olhada com cuidado no formato do raio, é possível notar que ele forma uma mão bem parecida com a da outra mãe, quando deixa de ser boazinha. O sinal da mãe também é citado em outro momento, quando Coraline toma chá com suas vizinhas, as senhoritas Spink e Forcible. Elas estão lendo a borra do chá no fundo da caneca, e a de Coraline forma essa mesma mão. Sim, exatamente a mão que vemos no céu, e a mão da outra mãe. E o pior, as duas falam que aquele sinal indica perigo, ou seja, que Coraline iria passar por problemas a seguir. E que problemas? Se você tá prestando atenção em cada detalhe, comenta a hashtag raios e trovões, pra gente saber que você tá aí. O nome da outra mãe não é a única ligação com as Beldans. Depois de ler as folhas de chá da menina e notarem que ela tá correndo perigo, Senhorita Spink e a Senhorita Forcible dão a Coraline uma pedra bem incomum, que possui um buraco no meio. E conforme o filme segue, a gente descobre
descobre que consegue mostrar as almas das crianças ou os olhos. Acontece que essa pedra existe na vida real e é chamada Pedra da Bruxa ou Pedra da Serpente, porque muitos acreditavam que teria sido criada a partir da saliva de serpentes. Essa pedra tem ligação direta com a lenda das Beldans, porque é utilizada como talismã contra elas. Foram descobertas por arqueólogos tanto na Grã-Bretanha quanto no Egito, e até hoje deixam dúvidas sobre sua formação. Você já notou como a outra mãe parece ter algo bem estranho em relação à mãe do mundo real? Por mais confuso que possa parecer, ela é mais perfeita que a original. Beldan teria criado a mãe ideal para Coraline, conseguindo atender a todos os desejos da garota. Para isso, nenhum detalhe é esquecido, e até mesmo o nariz dela foi consertado na versão do Outro Mundo. Isso dá aquela sensação de que a outra mãe é perfeita demais para ser verdade, e que a gente não pode confiar nela 100%. E ao que parece, essa sensação não estava errada, não é mesmo? E essa música que o outro pai fez para Coraline? Essa é uma canção sobre a Coraline. Ela é um amor, uma bonequinha. A beleza de um botão dos olhos tem como todos que olharam muito bem pra Coraline. Quando chega explorando a mamãe, eu já vamos animando com os nossos olhos na Coraline. Pode até parecer muito bonitinha, mas mostra algo bastante bizarro sobre a rotina no Outro Mundo. Se tivesse escutado com atenção, Coraline teria notado que o outro pai estava avisando que os olhos dele e da mãe estariam acompanhando cada momento do dia dela naquele lugar. A letra, inclusive, fala sobre olhos de botão e chama a menininha de bonequinha, revelando que o plano todo estava mais perto do que a gente podia imaginar. Você já deve saber que a Coraline é baseado no livro de mesmo nome escrito por Neil Gaiman, mas talvez seja surpresa para você que a história teve inspiração em um antigo conto inglês. A Outra Mãe conta a história de duas menininhas que viviam com a mãe e o irmão ainda bebê em uma casa afastada. Elas sempre ajudavam a mãe com as tarefas diárias e eram boas filhas. Ao viajarem para a cidade mais próxima, encontram uma viajante diferentona que carrega uma caixinha com tampa. A viajante então diz que dentro tem um casal de mini pessoinhas que dançam lindamente, mas que as meninas só conseguiriam ver se fossem bem maldosas. Ao voltarem para casa, as irmãs, que agora estão morrendo de curiosidade, decidem realizar malvadezas e quebrar tudo. A mãe avisa que se forem ruins, vai embora com o irmão e no lugar vai vir outra mãe com olhos de vidro e cauda de madeira. Mesmo assim, as duas decidem continuar com um plano e infernizar a vida da pobre mãe. Com isso, a mulher não tem escolha e vai embora. As meninas então correm até a viajante, que as espera para falar que é tarde demais e que agora vão ter que conviver com a outra mãe. Elas retornam para casa e passam momentos de puro terror esperando a terrível chegada. Quando a outra mãe chega com seus olhos de vidro reluzindo, elas não suportam o horror e fogem para viver na floresta. A outra mãe continua na casa com as portas e as janelas fechadas, sem que ninguém nunca saiba o que faz lá dentro. E nas noites mais sombrias, é possível observar o brilho de seus olhos de vidro na janela, esperando as meninas voltarem. Nada de Caroline, é Coraline. A menininha passa o filme todo tentando fazer o pessoal falar o seu nome correto, só que é uma tarefa em vão até o fim. Quando Coraline finalmente retorna à Casa Rosa Real, sua família e vizinhos passam a pronunciar seu nome certo, porque agora a conhecem o bastante para saber que a pronúncia é importante. No entanto, muitas pessoas falam que isso mostra que Coraline nunca saiu do outro mundo e que teve a alma capturada pela mãe. Segundo eles, ela agora vive um mundo de mentira à espera da próxima criança que vai salvar sua alma. É assustador, mas bem provável se a gente considerar o quão estranho esse filme é. Como todo filme bom, Coraline tem easter eggs incríveis. Esses são detalhes escondidos colocados no filme de propósito pela equipe de produção e que muitas vezes conseguem deixar tudo ainda mais especial, como por exemplo a nota que o entregador recebe do pai de Coraline logo no início do filme. No dinheiro conseguimos ver o rosto de Henry Selick, diretor do filme. Inclusive, no caminhão dos entregadores
deles vemos escrito Stop Mo Rules, que em português seria Stop Motion Arrasa, técnica de animação feita com milhares de imagens, utilizando bonecos ou fantoches, utilizada para fazer Coraline. Ainda vale falar no momento em que a outra mãe, agora com uma aparência bem menos amigável, tá fazendo o café da manhã depois de sequestrar os verdadeiros pais de Coraline. Nesse momento, ela quebra um ovo na frigideira e a gema é exatamente o formato da cabeça de Jack, de O Estranho Mundo de Jack, também dirigido por Selick. Mas e aí? Você conhece algum outro detalhe que a gente não falou? Deixa nos comentários para todo mundo saber. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.